E a gente vai falar sobre ondas acústicas. A onda é uma propagação de uma perturbação através de um médium. A onda ela transporta energia, mas ela não transporta matéria. Quando a onda ela é de curta duração, ela se chama pulso. Mas se a onda for contínua, ela se chama comboio de ondas. A classificação das ondas atende ao médio que se propagam. Ondas mecânicas é que é um médio elástico para sua propagação. As eletromagnéticas são as que podem se propagar no vazio, atendendo às direções de vibração e propagação. As ondas longitudinais podem ser propagadas em sólidos, líquidos e gases, mas não no vazio, e ambas direções coincidem. Ondas transversais. As direções delas são perpendiculares. As ondas mecânicas, elas se propagam no sólido, as ondas mecânicas transversais. E as eletromagnéticas, elas se propagam em qualquer médio. As ondas viajantes propagam-se em médios sem obstáculos. As ondas estacionárias propagam-se em um médio fechado apenas. Quando as partículas do médio são atingidas pela onda, realizam a perturbação. E o tempo empregado de uma oscilação é o período T, que expressa em segundos. O número de oscilações realizadas na unidade de tempo é a frequência, que é representada por um F minúsculo, e mede-se em Hz, que o símbolo é Hz. Período e frequência. O período e a frequência são inversos. A distância percorrida pela onda do tempo de um período chama longitude de onda, que é V vezes T. Os pontos do médio que estão em mesmo estado de vibração, ou seja, em fase, eles distanciam entre si em um número inteiro de longitudes de onda. Acústica. É a área da física que estuda o som. Partes da onda. Onda é a variação periódica de uma grandeza física. A crista é o topo da onda, que é o ponto de maior intensidade. O vale é o ponto de menor intensidade da onda. E o nível médio é o ponto entre a crista e o vale. A frequência do período é a amplitude. A distância entre a crista e o vale, o nível médio é chamado de amplitude, que é um Y. Já a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, é chamada de comprimento da onda, que é lambda. O tempo que uma oscilação leva para repetir é chamado de período, e é representado pelo T, e é medido em segundos. E a frequência significa quantas vezes uma oscilação se repete por unidade de tempo. E aí, como a gente já falou, é medida em Hz, que é Hz. Então, a equação fica: frequência é igual a 1 sobre T, que é período. O som é uma onda mecânica que possui intensidade e frequência necessários para ser percebida pelo ser humano. Entendemos que uma onda mecânica ela precisa de meios materiais para se propagar, como o ar, o solo. As frequências admitíveis pelo ouvido humano ficam entre 16 Hz e 20.000 Hz. Acima de 20 kHz estão os ultrassons, que eles são emitidos por alguns animais e insetos. O exemplo disso é morcego, gafanhoto, grilo. E aparelhos médicos e industriais também. E podemos caracterizar elas a partir da sua intensidade, da altura ou do timbre. A intensidade está ligada à quantidade de energia transportada pelo som. Dessa forma, conforme a intensidade do som, dizemos que ele é mais forte, possui uma amplitude maior, ou mais fraca, possui uma amplitude menor. A altura está relacionada com a frequência do som. Então, nós falamos que os sons mais altos são os que têm as maiores frequências e os sons mais baixos são os que têm as menores frequências. As notas musicais, elas buscam agrupar diferentes frequências sonoras mais produzidas por um instrumento. O timbre corresponde a conjunto de ondas sonoras que formam um som. O timbre permite diferenciar diferentes fontes sonoras. Por exemplo, é fácil perceber o som de uma guitarra ou de uma flauta completamente diferentes. Os dispositivos que produzem ondas sonoras são chamados de fontes sonoras. Tem as cordas vibrantes, que um exemplo é o violão, o piano e as cordas vocais. Membranas e placas vibrantes, tal como o tambor. E hastes vibrantes como triângulo, diapasão e etc. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. A fórmula da velocidade é velocidade igual ao comprimento vezes frequência.
As ondas longitudinais podem se propagar em sólidos, líquidos, gases. As ondas longitudinais podem se propagar em sólidos, líquidos. Elas atendem as direções de vibração e propagação. As ondas longitudinais. Atendeu? Pode ir, cara. Você tá lendo ainda. Pode? O número de oscilações realizado na unidade de tempo é a frequência que é representada pelo F, o F minúsculo. E mede-se em Hz, que a medida é... Pera, bugou! Acústica. É a área da física que estuda o som. É isso? A gente vai falar sobre o som. O som é uma onda... Peraí. A velocidade do som no ar é de 340